A banda Vulcano é a primeira banda de metal com mulheres do Brasil? Veja o vídeo até o final e vamos descobrir juntos enquanto deciframos o disco First da Vulcana. Mas antes de continuar, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o like. E se você estiver ouvindo a gente em outra plataforma, Spotify e outras, segue a gente por lá também e deixa a sua avaliação. E se quiser seguir a gente no Instagram, @decifrando discos. Vamos pro disco. O disco First da banda Vulcana foi gravado entre os meses de novembro e dezembro de 1990 e foi produzido pelo falecido produtor Carlos Eduardo Miranda. Foi lançado pela gravadora Eldorado, que na época lançava e distribuía bandas como Sepultura, Viper e Ratos de Porão. A formação desse disco é Marielle Loyola nos vocais, Mila Menezes no baixo, Carla Carneiro nas guitarras e o Sérgio Fati na bateria, apesar do Sérgio Fati ter sido creditado como músico convidado, mas logo em seguida ele foi efetivado na banda. Inclusive, o Sérgio Fati gravou outro clássico do metal nacional como músico convidado, que é o disco Theatre of Fate do Viper. Esse disco fez bastante barulho no circuito underground na época e também chegou a tocar em algumas rádio rocks, principalmente em São Paulo. Então várias músicas ficaram marcadas, como Darkness, That's My Victory, To Die Is Not To Die, Hard, War, Where My Enemy Lies, que tem a participação do Ataíde e do DJ Yum. Mas é inegável que o maior hit do disco foi a versão que elas fizeram para Pet Sematary dos Ramones. Foi uma música que tocou muito por aí. Eu ouvi falar de Vulcana muito cedo, porque apesar delas terem se firmado em São Paulo, a origem da banda é aqui em Brasília. E o apartamento da minha falecida avó por parte de pai era vizinho da mãe da Carla, guitarrista da Vulcana. Então, logo que eu comecei a gostar de rock, queria tocar guitarra, minha avó e meu pai falavam: "Ah, a vizinha tem a filha da vizinha tem uma banda de rock que chama Vulcana. Agora elas moram em São Paulo, vão gravar um disco, etc." Eu não lembro se eu cheguei a ser apresentado ou conhecer a Carla nesse contexto familiar, mas a mãe dela, por ser vizinha da minha avó, eu lembro de ter conhecido sim. E além disso, o primeiro show underground que eu fui na vida foi um show lá no Sesc, em cima do Teatro Garagem aqui em Brasília, com duas bandas, Dungeon e Vulcana. Aí eu comprei esse disco em vinil e eu e meu amigo da escola, que foi nesse show que eu falei, que foi comigo nesse show, a gente ouvia esse disco no mesmo tanto que a gente ouvia as outras bandas na época, ele estava sempre na vitrola. E hoje eu tenho esse relançamento bem bacana aqui, que além do disco tem a demo Trash Flowers e um show no Dama Choque de 1992 como bônus. Eu sei que na época tinha bandas de metal com mulheres na formação, não muitas, mas tinha. Em Minas eu sei que tinha, e aqui no Distrito Federal eu sei que tinha também. Tinha a Flâmia e até o Pus, né, que tinha a Ciang nas guitarras. Mas a impressão que eu tenho da época é que a Vulcana realmente deu um passo à frente em termos de divulgação, de aparecer em programas de TV. Elas foram até no Jô Soares, se eu não me engano, antes de sair o disco até. Felizmente, hoje temos muito mais bandas com mulheres na formação, muito mais do que naquela época. Mas se não foram elas que começaram, digamos, um movimento, eu acredito que foi grande a contribuição da Vulcana para a existência de grandes bandas com mulheres na formação, como Cripta, Escrota, Nervosa e até mesmo o Torture Squad, que trocou um vocalista homem por uma vocalista mulher, algo que tipo naquele era imaginável naquela época. E aí, para mim, ótimo, porque para mim, quanto mais diversidade na cena, melhor. Eu também recomendo o disco Mind Trips, o segundo e último lançamento da banda, que eu acho muito bom. É com outra vocalista, mas ainda é bem legal. E você, conhece a Vulcana? Quais outras bandas com mulheres na formação das antigas você conhece, você ouve, você curte? Deixa nos comentários. Valeu e até a próxima.